Mr. President, final question. Yes, sir. You said famously, when you looked into Vladimir Putin's eyes, you saw his soul. Yeah. When you look into Benedict XVI's eyes, what do you see? God. Good way to end the interview. Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure. Como começaram as trevas morais? O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E ainda mais, o apóstolo adverte os irmãos, já o mistério da injustiça opera. Mesmo naqueles primeiros tempos viu ele, insinuando-se na igreja, erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio na mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas, incessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos, e em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo, e o mundo, sob o manto da justiça aparente, introduziu-se na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporavam-se à fé e culto dos professos seguidores de Cristo.
Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Uma vez Satanás se esforçou por estabelecer um compromisso mútuo com Cristo. Chegando-se ao Filho de Deus no deserto da tentação e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dos mesmos, ofereceu-se a entregar tudo em suas mãos se tão somente reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Cristo repreendeu o pretensioso tentador e obrigou-o a retirar-se. Mas Satanás obtém maior êxito em apresentar ao homem as mesmas tentações. Para conseguir proveitos e honras humanas, a Igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra, e, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Uma das principais doutrinas do catolicismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isto, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Tem sido intitulado Senhor Deus o Papa e foi declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos os homens. A mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto da tentação, ele ainda a encarece mediante a Igreja de Roma, e enorme número de pessoas estão prontas para render-lhe homenagem. Mas os que temem e reverenciam a Deus enfrentam esta audaciosa presunção do mesmo modo por que Cristo enfrentou as solicitações do insidioso adversário. Adorarás ao Senhor teu Deus, e a Ele somente servirás. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado a algum homem para ser a cabeça da Igreja. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da verdadeira Igreja. Semelhantes acusações, porém, implicam-se antes a eles próprios. São eles os que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Satanás bem sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Foi pela palavra que mesmo o Salvador do mundo resistiu a seus ataques. Em cada assalto, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. A cada sugestão do adversário, opunha a sabedoria e poder da palavra. A fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Esta lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação da Escritura foi proibida. Ao povo era vedado lê-la ou tê-la em casa, e sacerdotes e prelados sem escrúpulos interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem suas pretensões. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra, dotado de autoridade sobre a igreja e o Estado. Suprimido o revelador erro, agiu Satanás à vontade.
A profecia declarara que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Para cumprir esta obra não foi vagaroso, a fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos e promover assim sua aceitação nominal do cristianismo, foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração das imagens e relíquias. O decreto de um concílio geral estabeleceu, por fim, este sistema de idolatria. Para completar a obra sacrílega, Roma pretendeu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe o culto das imagens, e dividir o 10º mandamento a fim de conservar o número deles. Os séculos que se seguiram testemunharam aumento constante de erros nas doutrinas emanadas de Roma. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido influência na igreja. Muitos que se diziam conversos ainda se apegavam aos dogmas de sua filosofia pagã e não somente continuaram no estudo desta, mas encareciam-no a outros como o meio de estenderem sua influência entre os pagãos. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. Destaca-se, entre outros, o da crença na imortalidade natural do homem e sua consciência na morte. Esta doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disto também proveio a heresia do tormento eterno para os que morrem impenitentes, a qual logo de início se incorporara à fé papal. Meu confessor sabe que eu piso na bola. Entendeu? Então, não dá para fazer totus tuus com o Padre Paulo. Mas dá para fazer com Maria, porque nós sabemos que ela é totalmente humilde nas mãos de Deus. Ela é tão maleável a Deus. Ela é tão humilde. Ela é tão dócil às mãos de Deus que ela só fará comigo aquilo que Deus quer. Você está entendendo? Ela só irá modelar em mim o que Deus quer. Ela só irá fazer em mim o que Deus quer. Porque ela é totalmente serva. Ela é totalmente dócil. E por que é que eu preciso dela? Por que é que eu não posso ir direto para Deus, Padre Paulo? Larga de ser orgulhoso, criatura. Por que é que você tem que ser direto? Isso é um negócio assim, é o princípio protestante, é um princípio orgulhoso. Veja, eu sou orgulhoso. Padre Paulo Ricardo, eu pessoalmente, mas a minha religião não é orgulhosa. A minha religião, ela é humilde, ela me ensina a humildade. A minha religião me ensina a eu me inclinar na frente de um pecador, que é um outro padre, que é o meu bispo, e beijar a mão daquele pecador, e acreditar que aquela mão é instrumento de santificação, acreditar que aquela mão de pecador pode ser sinal da mão chagada do ressuscitado. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa, ela me ensina a humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, uper, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu?
Tu é tudo. Não preciso de ninguém. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Achava-se então preparado o caminho para a introdução de ainda outra invenção do paganismo, a que Roma intitulou purgatório e empregou para amedrontar as multidões crédulas e supersticiosas. Com esta heresia, afirma-se a existência de um lugar de tormento, no qual as almas dos que não merecem condenação eterna devem sofrer castigo por seus pecados, e do qual, quando libertas da impureza, são admitidas no céu. Ainda uma outra invencionice era necessária para habilitar Roma a aproveitar-se dos temores e vícios de seus adeptos. Esta foi suprida pela doutrina das indulgências. Completa remissão dos pecados, passados, presentes e futuros, e livramento de todas as dores e penas em que os pecados importam, eram prometidos a todos os que se alistassem nas guerras do pontífice para estender seu domínio temporal, castigar seus inimigos e exterminar os que ousassem negar-lhe a supremacia espiritual. Ensinava-se também ao povo que, pelo pagamento de dinheiro à igreja, poderia livrar-se do pecado e igualmente libertar as almas de seus amigos falecidos que tivessem condenados às chamas atormentadoras. Por esses meios, Roma abarrotou os cofres e sustentou a magnificência, o luxo e os vícios dos pretensos representantes daquele que não tinha onde reclinar a cabeça. Este espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para desrespeito ainda maior da autoridade do céu. Satanás, operando por meio de não consagrados dirigentes da igreja, intrometeu-se também com o quarto mandamento e tentou pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus tinha abençoado e santificado, e exaltando em seu lugar a festa observada pelos pagãos como o venerável dia do sol. Esta mudança não foi, a princípio, tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e, crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Mas com grande argúcia, Satanás operava mediante seus agentes para efetuar seu objetivo. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Atos religiosos eram nele realizados. Era, porém, considerado como um dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. A fim de preparar o caminho para a obra que intentava cumprir, Satanás induzira os judeus, antes do advento de Cristo, a sobrecarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando sua observância um fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz sob a qual ele assim fizera com que fosse considerado, lançou o desdém sobre o sábado como instituição judaica. Enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade prazenteira, ele os levou, a fim de mostrarem seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado dia de jejum, de tristeza e pesar. O descanso dominical só pode ser observado a partir do século IV, quando a lei civil, sob Constantino, quebrou o ritmo semanal, determinando a suspensão do trabalho no dia do Senhor, do dia do sol. No dia do Senhor, do dia do sol. Na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano.
o dia do sol era venerado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Era política do imperador unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Com ele se empenharam para fazer isto os bispos da igreja, os quais, inspirados pela ambição e sede do poder, perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim adiantaria o poderio e glória da igreja. Mas, conquanto muitos cristãos tementes a Deus fossem gradualmente levados a considerar o domingo como possuindo certo grau de santidade, ainda mantinham o verdadeiro sábado como o dia santo do Senhor e observavam-no em obediência ao quarto mandamento. Diz a Carta Apostólica, a prática espontânea tornou-se depois norma sancionada juridicamente. O dia do Senhor ritmou a história bimilenária da Igreja. São Justino, na sua apologia primeira, dirigida ao imperador Antonino Pio, na metade do século II, alude à celebração dominical utilizando a expressão no dia chamado do sol. Alude à celebração dominical utilizando a expressão no dia chamado do sol. Editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas, apoiadas pelo poder secular, foram os passos por que a festividade cristã alcançou posição de honra no mundo cristão. A primeira medida de ordem pública impondo a observância do domingo foi a lei feita por Constantino. Este edito exigia que o povo da cidade repousasse no venerável dia do sol, mas permitia aos homens do campo continuarem com suas fainas agrícolas. Posto que virtualmente um estatuto pagão foi imposto pelo imperador depois de ser nominalmente aceito pelo cristianismo. Como a ordem real não parecia subsistir de modo suficiente à autoridade divina, Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo. Nenhum testemunho das Escrituras, sequer, foi aduzido em prova da nova doutrina. O próprio Eusébio inadvertidamente reconhece sua falsidade e indica os verdadeiros autores da mudança. Todas as coisas, diz ele, que se deveriam fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor. Mas o argumento do domingo, infundado como era, serviu para acoroçoar os homens a conculcarem o sábado do Senhor. Todos os que desejavam ser honrados pelo mundo aceitaram a festividade popular. Com o firme estabelecimento do papado, a obra da exaltação do domingo continuou. Durante algum tempo, o povo se ocupou com trabalho agrícola fora das horas de culto e o sétimo dia, o sábado, continuou a ser considerado como o dia de repouso. Lenta e seguramente, porém, se foi efetuando a mudança. Aos que se achavam em cargos sagrados era vedado proceder, no domingo, a julgamentos em qualquer questão civil. Logo depois, ordenava-se a todas as pessoas, de qualquer classe, abster-se do trabalho usual, sob pena de multa aos livres e açoites no caso de serem servos. Mais tarde foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda da metade dos bens, e, finalmente, que, se obstinassem, fossem escravizados. As classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo. O desafio de Satanás à autoridade de Deus. Deus denuncia a Babilônia, porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando este dia e separando-o de todos os outros como sagrado à sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações.
Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Este poder, tensionando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o sétimo. E o mundo protestante tem admitido que este filho do papado seja considerado sagrado. Na palavra de Deus, isto é chamado de sua fornicação. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado do quarto mandamento um objeto de ataque especial. Satanás diz: eu atravessarei os propósitos de Deus. Capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. Porém, em seu lugar, um dia que não leve as credenciais de Deus, um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem esse dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. No capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador. E a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. Um desses mandamentos aponta diretamente para Deus como sendo o Criador. O quarto preceito declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 10 e 11. Acerca do sábado, diz mais o Senhor ser ele um sinal, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20. E a razão apresentada é: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Êxodo capítulo 31, verso 17. A importância do sábado como memória da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está no fundamento mesmo do culto divino, pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante e nenhuma outra instituição faz isso. O verdadeiro fundamento para o culto divino não meramente o daquele que se realiza no sétimo dia, mas de todo o culto, encontra-se na distinção entre o Criador e suas criaturas. Este fato capital jamais poderá tornar-se obsoleto e jamais deverá ser esquecido. Foi para conservar esta verdade sempre perante o espírito dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden. E enquanto o fato de que Ele é nosso Criador continuar a ser razão porque o devamos adorar, permanecerá o sábado como sinal e memória disto. Tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, jamais tendo havido idólatra, ateu ou incrédulo. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Segue-se que a mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar seus mandamentos apelará especialmente para que observemos o quarto mandamento. Em contraste com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, o terceiro anjo indica outra classe,
contra a cujos erros profere solene e terrível advertência. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, versos 9 e 10. Para a compreensão desta mensagem, é necessária uma interpretação correta dos símbolos empregados. Que se representa pela besta, pela imagem e pelo sinal? A cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás. Apocalipse 12, verso 9. Foi ele que atuou sobre Herodes, a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é em sentido secundário símbolo de Roma pagã. No capítulo 13, nos versos 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel capítulo 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias, de Daniel capítulo 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado, no ano 538 de nossa era, e terminou em 1798. Nessa ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá.
Neste ponto é introduzido outro símbolo. Diz o profeta: Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Apocalipse 13, 11. Tanto a aparência desta besta como a maneira por que surgiu indicam que a nação por ela representada é dessemelhante das que são mostradas sob os símbolos precedentes. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Daniel capítulo 7, verso 2. Em Apocalipse capítulo 17, no verso 15, um anjo explicou que águas representam povos e multidões e nações e línguas. Ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu a combaterem no mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. Mas a besta de cornos semelhantes aos do cordeiro foi vista a subir da terra. Em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo, esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas. Deve ser procurada no Ocidente. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Reiteradas vezes, ao descreverem a origem e o crescimento desta nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregado as mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista a subir da terra. E segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. E, como vimos, a nação deveria surgir em território previamente desocupado. Escritor preeminente descrevendo a origem dos Estados Unidos fala do mistério de sua procedência do nada. Diz: semelhando à semente silenciosa, desenvolvemo-nos em império. Um jornal europeu, em 1850, referiu-se aos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava emergindo e no silêncio da terra aumentando diariamente seu poder e orgulho. Eduardo Everett, em discurso sobre os peregrinos fundadores desta nação, disse: procuraram um local afastado, inofensivo por sua obscuridade e seguro pela distância, onde a pequenina igreja de Leiden pudesse gozar de liberdade de consciência? Eis as imensas regiões sobre as quais, em conquista pacífica, implantaram os estandartes da cruz. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os cornos semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentados ao profeta como estando a subir, em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade e procura de felicidade.
e a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também conhecida a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e conculcados de toda a cristandade têm se volvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da terra. Mas a besta de cornos semelhantes aos do cordeiro falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 14. Os cornos semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 cornos faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade desta nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado.
Semelhante atitude seria abertamente contrária aos princípios deste governo, ao espírito de suas instituições livres, às afirmações insofismáveis e solenes da Declaração da Independência e à Constituição. Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da Igreja, com seu inevitável resultado, intolerância e perseguição. A Magna Carta estipula que o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou proibir o seu livre exercício, e que nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Somente em flagrante violação destas garantias à liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra representado no símbolo. É a besta de cornos semelhantes aos do cordeiro, professando-se pura, suave e inofensiva, que fala como dragão. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Aqui se representa claramente a forma de governo em que o poder legislativo emana do povo. Uma prova das mais convincentes de que os Estados Unidos são a nação indicada na profecia. Nós temos que compreender isso, que não se compreendia uma separação de igreja e Estado. A gente fica cobrando essas coisas, mas isso é um anacronismo. Nós temos que entender que a separação de igreja e Estado ela só surgiu na história do planeta com a independência dos Estados Unidos. Nem a Revolução Francesa quis uma separação de igreja e Estado. A Revolução Francesa, ela, ao contrário, ela fez o seu clero jacobino. Havia um clero, revolucionário. Mas não havia separação de igreja e Estado. Separação de igreja e Estado é uma invenção dos Estados Unidos, foi uma novidade. E esta novidade, vamos considerar, é bastante recente. Mas o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus, e para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve, a tal ponto, dirigir o governo civil para que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Quando quer que a Igreja tenha obtido o poder secular, empregou ela para punir a discordância às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disto na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3.
Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem à besta. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A besta de 2 chifres faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A besta, mencionada nesta mensagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 cornos, é a primeira, ou a besta semelhante ao leopardo do capítulo 13 do Apocalipse, o papado. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Resta definir ainda o sinal da besta. Depois da advertência contra o culto à besta e sua imagem, declara a profecia: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Visto os que guardam os mandamentos de Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus, por um lado, e sua violação, por outro, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os da besta. O característico especial da besta, e portanto de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado: cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. E Paulo intitulou o mesmo poder, o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. O papado tentou mudar a lei de Deus. O segundo mandamento, que proíbe o culto às imagens, foi omitido da lei, e o quarto mandamento foi mudado de molde a autorizar a observância do primeiro dia em vez do sétimo, como sábado. Mas os romanistas aduzem como razão para omitir o segundo mandamento ser ele desnecessário, achando-se incluído no primeiro, e que estão a dar à lei exatamente como era o desígnio de Deus, fosse ela compreendida. Essa não pode ser a mudança predita pelo profeta. É apresentada uma mudança intencional com deliberação. Cuidará em mudar os tempos e a lei. A mudança no quarto mandamento cumpre exatamente a profecia. Para isto, a única autoridade alegada é a da Igreja. Aqui o poder papal se coloca abertamente acima de Deus. Enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento, dado o fato de ser este o sinal de seu poder criador
e testemunha de seu direito à reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derribar o monumento do Criador e exaltar a instituição de Roma. Foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. Seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. A Escritura Sagrada, porém, indica o 7º dia e não o primeiro como o dia do Senhor. Disse Cristo: "O Filho do Homem é Senhor até do sábado." O 4º mandamento declara: "O 7º dia é o sábado do Senhor." E pelo profeta Isaías o Senhor lhe chama: "Meu santo dia." Marcos 2:28, Isaías 58:13. A carta apostólica Dies Domini, Dia do Senhor, do Papa João Paulo II ao episcopado, ao clero e aos fiéis da Igreja Católica sobre a santificação do domingo. Isso representa um grande esforço em favor da observância de tão grave dever.
a beleza da verdade evidenciada pela oposição. O zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Toda objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Este tempo em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico sábado em contraste com o falso. O Senhor, em sua providência, está muito à frente de nós. Ele tem permitido que essa questão do domingo seja realçada para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas. Assim, os dirigentes da nação poderão ter a atenção despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. A alegação tantas vezes feita de que Cristo mudou o sábado é refutada por suas próprias palavras. Em seu sermão no monte, disse ele: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja e declaram que os protestantes, observando o domingo, estão reconhecendo o poder desta. No Catecismo Católico da Religião Cristã, em resposta a uma pergunta sobre o dia a ser observado em obediência ao quarto mandamento, faz-se esta declaração: Enquanto vigorou a antiga lei, o sábado era o dia santificado, mas a Igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Assim, santificamos agora o primeiro dia e não o sétimo. Domingo quer dizer, e agora é, dia do Senhor. Como sinal da autoridade da Igreja Católica, os escritos romanistas citam o próprio ato da mudança do sábado para o domingo, que os protestantes admitem, porque, guardando o domingo, reconhecem o poder da Igreja para ordenar dias santos e impor sua observância sob pena de incorrer em pecado. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma ou o sinal da besta?
A Igreja de Roma não renunciou às suas pretensões à supremacia. E se o mundo e as igrejas protestantes aceitam um dia de repouso de sua criação, ao mesmo tempo em que rejeitam o sábado bíblico, acatam virtualmente estas pretensões. Podem alegar a autoridade da tradição e dos pais da igreja para a mudança, mas assim fazendo, ignoram o próprio princípio que os separa de Roma, de que a Bíblia, e a Bíblia só, é a religião dos protestantes. Os romanistas podem ver que estão enganando a si mesmos, fechando voluntariamente os olhos para os fatos em relação ao caso. À medida que ganha terreno o movimento em favor do repouso dominical obrigatório, eles se regozijam, na certeza de que, por fim, todo o mundo protestante será reunido sob a bandeira de Roma. Então, nós lembremos disso. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Nós estamos aqui diante de algo muito grave, né? Nós estamos aqui diante não de um detalhezinho, né? Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura, né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. Se existe algo que faz a igreja, que faz o cristão, é o domingo. Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãozinhos adventistas do sétimo dia, que de alguma forma vivem ainda muito fixados no Antigo Testamento. Guardam o sábado, né? Eles guardam o sábado, mas não somente o sábado. Se você for ver a atitude dos adventistas com relação ao Antigo Testamento, né, é uma atitude de muito apego ainda a muitas prescrições do Antigo Testamento, né? De tal forma que eles ainda estão de alguma forma no judaísmo, né? Eles não entraram na novidade cristã, né? É claro que se você vai pegar os 10 mandamentos no Antigo Testamento, né? Os 10 mandamentos no Antigo Testamento pede para guardar o sábado. É evidente, né? Mas nós cristãos não estamos mais no Antigo Testamento. Nós estamos numa nova aliança, nós estamos num novo tempo em que, de alguma forma, Deus fez para nós o domingo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Os romanistas declaram que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, malgrado seu, à autoridade da Igreja Católica. A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, à besta. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado espúrio em lugar do verdadeiro, estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo qual somente é ele ordenado. Mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Mas os cristãos das gerações passadas observavam o domingo supondo que, em assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem, então, transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar
a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão, de fato, o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. O sábado, o grande ponto em litígio. Na peleja a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, o sábado do quarto mandamento será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Certamente guardareis os meus sábados, diz o Senhor, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Êxodo capítulo 31, verso 13. Alguns procurarão colocar obstáculos no caminho da observância do sábado, dizendo: não sabeis que dia é o sábado? Mas parecem saber quando chega o domingo, e têm manifestado grande zelo em fazer leis impondo sua observância. Os defensores da lei dominical não compreendem o que estão fazendo. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão, e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e a ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Muitos há, mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão a essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. Argumentos usados pelos defensores da lei dominical. Satanás dá sua interpretação aos eventos, e os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisto especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Mas o fato de que um movimento para estabelecer o erro se encontra ligado a uma obra que em si mesmo é boa, não é argumento a favor do erro. Podemos disfarçar o veneno misturando-o com o alimento saudável, mas não mudamos a sua natureza. Ao contrário, torna-se mais perigoso o veneno, visto ser mais fácil que ele seja tomado inadvertidamente. É um dos ardis de Satanás combinar com a falsidade precisamente uma porção suficiente de verdade para que lhe dê caráter plausível. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que se acham em harmonia com a Escritura Sagrada,
Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos não se lhes poderão unir. Nada os pode justificar de pôr à parte os mandamentos de Deus, optando pelos preceitos dos homens. Ao tempo da apostasia nacional, quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado, é então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Posto que ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda a parte do mundo. E convém lembrar, Roma jacta-se de que nunca muda. Os princípios de Gregório VII e Inocêncio III ainda são os princípios da Igreja Católica Romana. E tivesse ela tão somente o poder, pô-los-ia em prática com tanto vigor agora como nos séculos passados. Pouco sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem a aceitar o auxílio de Roma na obra da exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização de seu propósito, Roma está visando a restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a Igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares. Em suma, que a autoridade da Igreja e do Estado devem dominar a consciência, e Roma terá assegurado o triunfo nesse país. Pois bem, aqui nós precisamos compreender que não iremos a lugar nenhum se não tivermos uma estratégia. E o primeiro passo na nossa estratégia, dentro da Igreja Católica, é nós nos darmos conta de que nós somos um gigante adormecido. Vejam, a Igreja Católica tem um poder dentro da sociedade civil de organização e de mobilização das pessoas imenso. Só que esse poder é um poder que está dormindo. É como se nós estivéssemos acorrentados por correntes de papel. Você compreende? As correntes de papel não prendem ninguém. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá por esse motivo em censura e perseguição. Por isso esse ódio que os protestantes têm contra a igreja não vai ficar de graça assim não. Quem é que tolera ser beijado na cabeça e apunhalado no coração? Ah, eu amo você, beijinho na cabeça e faca no bucho. Não ficar parado, sem fazer nada. Os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode dar-lhes. O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado neste tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado.
não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida, até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações, e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada, para que os homens e mulheres, pela ignorância, não sigam o rumo que evitariam se conhecessem a verdade. A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. Deverá ser um terrível pecado que acarretará a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Os homens não devem ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, a fim de que todos possam saber por que esses juízos são infligidos e tenham oportunidade de escapar. A profecia declara que o primeiro anjo faria o anúncio a toda nação e tribo e língua e povo. A advertência do terceiro anjo, que faz parte da mesma tríplice mensagem, deve ser não menos difundida. É apresentada na profecia como sendo proclamada com grande voz por um anjo voando pelo meio do céu e se imporá à atenção do mundo. Os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. Quando nossa nação abjurar os princípios de seu governo, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governante e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem e recebem o seu sinal. Se bem que a Igreja e o Estado reúnam o seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, o povo de Deus, no entanto, não o receberá. O profeta de Patmos contempla os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, versos 2 e 3.